A vida é uma corrida. E é uma boa corrida. Vocês caíram nessa coisa aí de estar com esses dois caras que falam pra cacete. Puta, acho que se podcast, o sucesso, for falar pra caramba, Tá certo. tá certo, né? Tá certo. Pelo menos não deixa o outro falar, que tem uns podcasts aí que o cara, velho, não deixa o convidado falar, parece o Jô Soares. Aí sim. Tá certo. merda. Eu sou o Rampinelli. Eu sou o Emílio Santana. Isso é bom demais. Vamos junto. Na vida é uma corrida. Qual o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar assim, porque hoje é um dia longo, né? Nós estamos gravando o quinto episódio da primeira temporada e a gente fechou bruscamente o último episódio. Se você está fazendo maratona de episódios, você vai entender o que eu tô falando. Que eu duvido que você esteja fazendo. Duvido que tem coragem de escutar essa porra toda. Duvido 3 vezes, como diz o E irmão. a gente faz essa merda em 30 minutos pra não encher o saco, mas o último deu 50. Deu 50, você viu lá? Sem edição, sem roteiro, Vai de ter- papelzinho, tem sem edição. cola, sem nada. É o que. Depois que a gente fizer esse podcast ficar bom, eu vou querer fazer um que chama Cuspe Giz. Sem edição, você pode não. Pra você ver, a gente tá fazendo sem vinheta, a música é do meu Spotify, vai botando aqui, não sei nem se a gente vai tomar pau nessas musiquinhas maneiras. Não, mas eu vou botar a musiquinha de fundo. Vai botar a musiquinha de Vou fundo? botar um. Então, no Cuspe Giz não vai ter. Cuspe vai Giz ser vai sempre. ser só palhaçada e raiz. Essas nutelagem, porque sabe o que? Vai chegar esse áudio aí, ele vai botar equalizador, vai botar não sei o Não que. vou botar porra nenhuma não, só vou pegar onde tá estourando ali, ó, que a gente tá olhando o gráfico. Onde estourar Eu vou gosto lá e- da porra sem filtro. Ah, então. Aí... Não, mas eu não vou fazer... Deixa não, minhas não, rugas aqui. pera, Cara, não. sabe quantos anos que eu tô produzindo ruga? 50 anos. Vai. Agora eu vou botar filtro pra esconder essa merda. Ah, pô. Estamos aqui tomando cerveja da Bravicus. Se falar muita merda, você pode saber que eu já estou na segundo copo também pra caralho. Brincadeira, gente. Então a gente parou o último episódio. Não, pera aí, onde é que a gente tá? A gente está na cervejaria Bravicus. Do Fabão. Fabão é meu aluno também de corrida. Aliás, se você... Falei nada de... No último episódio a gente falou, vamos falar de nós. Não falei nada de treinador, que eu sou treinador. Mas só faz assim, procura no Instagram, @Emilio_Ômega e vê aí as coisas que eu produzo. E vai saber quem eu sou. Tem que ter algum trabalho, né? Sabe, eu sou um cara que eu fico lá, tô vendo uma parada no Instagram, no YouTube, o cara fala uma coisa, eu sou o cara que pausa, sai, vou no Google pesquisar o que eu não sei, velho. A pessoa, igual você citou um camarada aí. Velho, eu vou lá saber quem a gente precisa ter trabalho de conhecer, tem que se trabalhar. Então, se você quiser saber quem eu sou, vai procurar, tem aí. Nossa, sabe quantos anos eu tô na internet produzindo material em relação ao esporte? Desde 93, quando eu comprei meu primeiro computador, eu já fazia fotolog falando de karatê, quando eu dava aula. Quantos anos? 93, início da... 30 anos, velho, de internet. Tava começando a esboçar uma DSL na região. Tinha uns BBS, essas paradas. Mas aí você Eu- tinha internet de escada, 28 Sim, internet tem, discador, IG, Isso, 56K, você tem tudo bonitinho. Você modem, botava placa dois modems. modem. Isso, você botava 2 modems na máquina pra passar de 100. Não, isso aí é só o cara que era rico. Não, isso aí. Aí, Tinha um modem, A gente tá falando 32, como é que era? você tem lá de 8, 16, 32, né? Isso. Mas aí não, aí você tem o 28800, Bem-vindo ao museu 14400, da internet. você tinha o 14400, 14400 kbps, aí depois você veio o 28800, depois foi pra 52. O cara fala assim, você tá nesse negócio de trilha tem quanto tempo? Bicho, desde que eu entrei na internet, que era tudo mato, eu fui abrindo sou um dos que foi abrindo essa bagaça. Rapaz. Mas a gente parou no episódio anterior, você tava falando aí de pré-condição para começar a correr, você ia abrir seu coração da sua preocupação de quando você assim, vislumbrou
você poderia correr. Pode. Eu vou dar uma canja aqui para não fazer as pessoas ouvirem 50 minutos de podcast. Não vou fazer essa judiação, vou só resumir o que a gente fechou o podcast anterior, que era que eu estava acima com sobrepeso. E aí eu falei, porra, uma coisa simples para fazer, correr. Simples. Mas e aí? E o meu joelho? E o meu pé? E o meu quadril? Pô, tô pesado, vou botar esse peso todo, vou bater, vou ficar socando isso o tempo todo, joelho, sobrepeso, cara, tá pesado, minha estrutura vai aguentar, não vai aguentar, vou correr na areia da praia, aí o pessoal fala, pô, areia da praia você destrói seu quadril, tá, então vou pro calçadão lá, mas ele tem seu joelho, então vou deitar na cama, é isso, vou deitar no sofá e vou assistir o pessoal correndo, talvez seja essa a solução, mas é uma série de dúvidas. E o que correr? Vai correr descalço? Correr de tênis? Que tênis eu ponho no pé? Que camisa? São dúvidas que eu Camisa é aquela que não rala o peitinho. Senão você fica com o mamilo todo ralado, sensível e não consegue fazer mais porra nenhuma. Homem tem esse problema, gente. Porque tem umas camisas que ralam o mamilo, e sangra inclusive. Aí tem gente que põe esparadrapo. Aquela coisa ridícula, esparadrapo em cruz, que merda. Desculpa se você já caiu nessa, mas é a camisa, cara. Pois é. Não é teu peito, não tem nada de errado. A camisa que é ruim. Fique tranquilo, você não tem esse problema. Inclusive camisa cara, tem camisa cara que prejudica. Sim. Então que roupa você vai, cara? Que momento do dia? Toma um café antes, não toma? Toma um café depois? Pré-treino? O que é pré-treino? Vou depois do almoço, antes do almoço, vou no sol, Na verdade, desenvolve-se uma... Hoje todo mundo é ateu, né? Desespiritualizado. Mas na hora de fazer as coisas, quer fazer igual na igreja. Tem um ritual, tem a vestimenta, tem o horário de fazer cada coisa, tem a Bíblia, tem o líder espiritual. Repetição de modus operandi, né? Então, leva para atividade física uma coisa que renega na vida social, na vida pessoal. Ok, tudo bem. Primeiro a gente precisa desfazer essa necessidade de ritualizar tudo, porque no momento que você ritualiza demais uma coisa que ela não é transcendental, certo? Porque uma coisa são as coisas transcendentais. Tem café ali ainda? Tem café ali então ainda. Eu vou tomar. Uma coisa são as realidades transcendentais e a outra coisa são realidades que são tangíveis. Para as realidades tangíveis, você precisa ter experiência. A primeira... Ouça, caneca. A primeira dimensão é experimentar o que está acessível, o que é espiritual, o que é transcendental. Nossa, esse barulhinho, né? E o cheiro do café? Então, mas não dá para sentir o cheiro. Sandro, muito obrigado. Então, o que é transcendental, você vai precisar organizar mesmo, porque não sabe, não vai cair do céu o raio para você transcendentalizar algumas coisas. Mas o que é experimental, você precisa de rito, você só precisa ir lá experimentar, tá certo? Então essa é a primeira dimensão. E a partir do momento que você experimenta, você vai ter aspectos positivos que você consegue lidar e se alimentar deles, e aspectos negativos que você não domina, que você precisa de esclarecimento, certo? Os aspectos positivos você internaliza e bola para frente. Os aspectos negativos que você não consegue lidar sozinho, você precisa de ajuda. Mas não precisa de rito. Essa é a primeira coisa relacionada ao corpo, porque a experiência do corpo é extremamente dependente do que? De experimentar, cara.
né? Não tem. Não tem manual, tem que se expor. Não tem manual, não tem nada que vai te preparar para isso. Inclusive, aquela mentalidade Disney. Você conhece a mentalidade Disney? Já leu sobre a Disney? Já li sobre a Disney. A Disney, inclusive, você já foi na Disney? 2 vezes. 2 vezes. Então, você vai poder corroborar ou não o que eu já informei. A Disney, ela tem um rito para imprimir em você uma percepção de uma experiência que ela vai te propor. Na verdade, você precisa atingir uma expectativa de experiência que já está predeterminada. Emoção na hora da emoção, alegria na hora da alegria, tá? E basicamente todo mundo que vai sai com a mesma experiência, porque ela é impressionada, ela é impressa em você. Ela é pré-determinada, ela é motivada de maneira externa. Então, 90% das pessoas que vão no parque da Disney têm a mesma experiência. Mas essa experiência muda com a perspectiva de cada um. Sim, e com a imersão que você tem no universo Disney. Com certeza. Né? Se eu não tenho conhecimento do universo Disney, eu vou ser impressionado de alguma maneira, em algum nível, e aí a gente vai falar em profundidade. Eu vou ser impressionado em algum nível que vai ser igual para quem tem pouca vivência com o universo Disney, mas aquela pessoa que já está completamente imersa no universo Disney, ela vai lá e ela tem exatamente a experiência completa, porque foi feita também baseada no seu nível de imersão no universo Disney, ok? A outra coisa, a educação física é uma crítica, mas é baseada na realidade. Para ter autoridade perante as outras disciplinas médicas, ela se baseou muito nas impossibilidades, nos limites. Então, o que limita, o que impede, e como a grande destravadora, é como se a educação física fosse a grande destravadora dos empecilhos que se tem em praticar a educação física. Lesões, incômodos, não sei o que e tal, incapacidade. Tem um ramo da educação física, e talvez a fisioterapia também, se por tabela, vive essa realidade, que é a realidade das impossibilidades e das causas de impossibilidade, certo? Do que dificulta. Vamos trabalhar naquilo que dificulta. Isso vai dar autoridade pra gente, ok? Mas a história do movimento, do esporte, ela olha muito mais para as possibilidades do que para as impossibilidades. Não fosse assim, a gente não teria alcançado recordes em cima de recordes, performances, evolução de forma esportiva. Uma Paralimpíadas. Paralimpíada é impensável! Fundamental. Impensável! E os caras são foda nisso. Com custo alto. Sim. Mas seria impensável você expor alguém a performance sendo permanentemente lesionado. Sim. Ou incapaz, ou relativamente incapaz, tá certo? Então, essa coisa da pré-condição, você precisa ter a experiência, você precisa se permitir a experiência de qualquer modalidade que for, e permitir-se vivenciar as possibilidades e os ganhos, e as dificuldades e as perdas. Deixa eu falar uma coisa. E você, de alguma forma, precisa ignorar, ou aí você me complementa e me corrija, por favor, a questão de... Eu vou falar por mim, vou falar da experiência. De chegar para correr e tá todo mundo com a roupa diferente da minha. Obviamente eu tava com a camisa...
camisa de algodão, uma bermuda de algodão, e o pessoal tava lá com roupa dry fit, tênis all around, uma meia around. E eu falo, porra, e eu me senti alienígena, assim, porra, tá todo mundo, eu tô diferente. Então, de alguma forma, você tem que conseguir ignorar isso. Porque isso não é um fator bom para quem está começando. Porque você fala assim, cara, eu tô diferente, se eu não for daquele jeito ali, eu não vou chegar, eu não vou conseguir ser. E aí a inclusão no esporte fica mais difícil. Então você tem que ignorar isso, você tem que ter o seu objetivo. Bom, aí a gente vai voltar numa coisa que a gente comentou no último episódio. Lá atrás. Hoje você é moldado para ser menos individual e mais grupal. Sim. Por quê? Porque você vai vender mais camisa de corrida, você vai vender mais short, você vai vender mais tênis. Tribo. A gente tem a grande voga do marketing é tribo. Você se achar na sua tribo. Qual é o interesse disso? Comercial. Apenas. Se você for olhar lá atrás, era de instinto de sobrevivência, né? Sim, mas você não... Mas hoje não. Hoje você já tem o carro, o ar-condicionado, comida, não sei o que. Você já está garantido a sua sobrevivência. Sim. Na verdade, você está morrendo. Se você for na onda, você está morrendo. Você acaba invertendo. Precisa ir lá na sociologia básica para entender como é que é o homem em grupo, que não pode excluir o indivíduo. Então, eu vou te falar sobre isso. Às vezes eu estou viajando e eu estou passando de carro no asfalto e passa o cara correndo de bermuda de tecido e camisa de botão, tênis de corrida simples. Em todo lugar que eu vou tem gente caminhando ou correndo na beira da estrada. Aí você fala assim, até onde o espírito de tribo influenciou esse cara? Porque se influenciar ele não vai. Se você se sentir menor, porque a camisa que você tem para usar é a camisa de botão que você não usa, né? Vamos, interior. O cara tem uma roupa, ele começa usando ela para ir na igreja, ela fica velha, ele usa em casa ou esporadicamente, ela fica mais velha, ele usa para trabalhar. Sim. Mas é sempre o mesmo estilo. Hoje que agora tem camisa de algodão, essa camisa de política que os caras dão, tudo o que dá, é o que chega, né? Se você for depender de A, B, C, D para você fazer esporte, você está sendo menos individual e mais grupal. E aí, duas coisas. Não precisa de porra nenhuma para correr. Disposição é o mais importante. Não adianta você ter o kit da track and field e não ter a porra da disposição para ir fazer atividade física. E é a coisa que eu falo pra Cris. Às vezes a gente tá andando, tá passando um lugar de carro, chovendo, e tem um cara correndo. Eu falo, ó, esse gosta. Esse precisa. Esse precisa, sabe que pra precisa. Poder viver. Senão ele vai morrer. Entendeu? Aí o outro ponto do grupo. Uma das primeiras coisas que acontece vou te colocar no meu grupo de corrida, vou colocar no meu grupo de pedal, vou colocar você num grupo de natação. Aí o que acontece? Primeira vez vai todo mundo, segunda vez vai todo mundo, na terceira vez já não vai todo mundo, na quarta vez com quem você criou uma afinidade ali, ele já não vai, aí você, Emílio, ele não vai, eu também não vou não. O Emílio, aí na próxima vez eu não posso ir, porque qualquer compromisso, o Emílio fala, Rampinelli não vai, eu também não vou não. Aí pronto, aquilo que você começou sozinho, entrou num grupo e o grupo te afogou. É exatamente isso. Entendeu? Por quê? Porque você não é indivíduo mais. Porque você não tem. A sua porção individual, ela depende de outros. Você não é indivíduo. Você tem que respeitar muito o cara que entende, o cara e a cara que vão lá e vão fazer por eles, cara. E entende que aquilo é importante, independente que os outros estão achando ou estão fazendo para eles.
Você não pode perder. E tem uma coisa do grupo que você fala, vou te botar no meu grupo de corrida. E se espera que você se comporte de uma determinada maneira. E diga das mesmas coisas que eles querem ouvir. E no final, se esse grupo for pra cima, você vai pra cima. Mas quantos por cento dos grupos vão pra cima? Se o grupo for pra baixo, vai todo mundo pro buraco, velho. É o foguete que deu ré. Uma coisa que você não pode deixar, não pode esquecer é o que te fez correr a primeira vez. Então, tá sol, tá chuva, tá nevando, cara, vai. Pois é, mas aí fica-se nessa putaria de motivação e ninguém entende o que é motivação. Motivação é o motivo primeiro, é você ser correspondente ao seu motivo primeiro, é você ser fiel ao seu motivo primeiro. Mesmo que esse motivo mude no decorrer da sua caminhada, mas você precisa referenciar-se a si mesmo. Por uma evolução ou uma involução. Amigão, se você vai correr por causa da tua namorada, se fudeu. A da tua amiga, de alguém que te convidou e você quer ser agradável, você se ferrou, você não está sendo você. Você tem que ter E você amarra isso a essas relações. Só que geralmente você não convive com gente tão com vontade assim. E se não tá no motivo certo, vai caindo um por um igual dominó. Eu vou porque é modinha. Eu vou porque... Mas ninguém pensa que vai porque é modinha, cara. A gente olha de fora e fala assim, tá lá porque é modinha. Mas ela vai porque... Porra, aquela pessoa me deu uma palavra legal na hora que eu tava frágil. Me fez forte. Vou fazer isso também que eu vou ser forte. Não é. Modinha a gente fala, ok? Mas quem tá de dentro é igual o morto. O morto não sabe que ele morreu, só quem tá fora. O cara da modinha, ele não sabe que ele tá na modinha. Ele tá cobrindo um espaço vazio que tem nele. Ou procurando algo para isso. Ou procurando algo que vai preencher um vazio que ele tem. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele só está olhando assim, cara, eu preciso preencher esse buraco. Ele não sabe que ele está na modinha, ele não sabe que ele está num caminho que não vai dar em nada. Que ele tá tentando, mas o que? É importante tentar, mas é importante ter percepção do entorno, ter percepção de você. Cara, isso está me fazendo bem, essas pessoas estão me fazendo bem, essa vivência está me fazendo bem. Porra, não tá, mas eu vou porque eu tenho que ir. Aí você começa a não ir. E aí eu te pergunto diretamente, como eu começo a correr com sobrepeso? Ou com algum tipo de lesão, uma restrição? Não, calma aí, vamos sobrepeso. Primeiro beleza, a gente... Beleza. Ok. Beleza. Bota aí. Não. Escolher. Fazer atividade física. A gente está falando de corrida, mas... Qualquer um. Vou botar atividade... Ok. Fazer atividade física vai melhorar minha condição com sobrepeso ou vai piorar minha condição com sobrepeso? Não fazer, vai melhorar ou vai piorar? Você tem que escolher. Então a gente sabe cientificamente, a mesma ciência que fez a vacina diz que com sobrepeso você precisa fazer atividade física para pelo menos controlar a progressão do sobrepeso. Então você tem que fazer, cara. Que vai isso. Aí se você começa a olhar para as possibilidades de fracasso, você não vai olhar para as possibilidades de sucesso, você não vai fazer. Então deixa eu te interromper. Então eu tô com sobrepeso, não vou correr porque eu vou machucar meu joelho. Porra, você já tá fudido com sobrepeso. Se vai você morrer, não fizer nada, você vai morrer. Vai morrer de sobrepeso em vez de... Entendeu? Vamos lá, escolhe. Você prefere o quê? Em 5 anos, morrer com sobrepeso ou conviver com a dor no joelho? Daqui a 20 anos você começar a sentir alguma... 5 anos. Você prefere estar morrendo ou você prefere conviver com a dor no joelho? Obviamente conviver com a dor no joelho. Isso é você. Tem gente que prefere não conviver com a dor no joelho e deixa rolar.
Ok? Viver nesse plano aqui que a gente está vivendo provoca desgaste, inflamação, dor. Mas a gente tem solução para isso. Uma das soluções é movimentar o corpo. Que movimentar o corpo vai produzir o quê? Inflamação, vai produzir dor, incômodo. Cara, isso é tão verdade que quando você falou comigo na semana passada, ou retrasada, sobre eu falei com você, meu joelho está um pouco aqui, meu tornozelo está um pouco ali, você falou assim, isso é o processo do movimento. Vai passar. Vai passar. Se você evoluir, vai passar. Vai passar. Se não passar, vamos intervir com o que a gente conhece para manter você fazendo atividade e convivendo com isso, porque não foi atividade, cara, é você. É verdade. E assim, hoje eu não sinto nada. Corri lá quinta, domingo passado e tal, nada. Não, você só manifestou a dor no joelho porque você movimentou. Sim. Se você não movimentasse, a pré-condição para dor do joelho estava lá, mas você estava morrendo. E aí eu te falo, de pare falta de por causa atividade. disso. A dor no joelho quer dizer, assim, no meu caso, nessa situação, foi porque é o seguinte, cara, você está movimentando e você está evoluindo. O seu corpo É. sentiu que você está se movimentando, ele está se adaptando. Exato. E para isso ele faz um processo inflamatório. Ok. Isso você me fez entender e fez toda a diferença. E aí o que a gente faz? Está produzindo um processo inflamatório? Como que a gente pode amenizar? Vou diminuir o volume, vou diminuir a intensidade, vou diminuir a administração semanal do estímulo. E aí alguém precisa te ajudar nisso. Foi o que você falou comigo. Porque você não tem competência para isso. Isso. E muitas vezes a pessoa que vai começar a fazer o esporte precisa entender que ele não tem competência para desempenho, não tem competência para organizar isso. E é por isso que ele está naquela situação que ele está. Exato. E aí precisa o quê? Entregar-se a alguém competente. Por quê? 1% da população dedutivamente consegue fazer uma atividade física e se manter de maneira dedutiva. Mas não é para desistir, porque eu não corro porque meu joelho dói. Mas precisa a de alguém indústria pra em torno disso tudo precisa que você desista. Mas você Porque precisa senão de não alguém vende anti-inflamatório, senão não vende consulta no ortopedista, senão não vende remédio na farmácia, senão não vende acessório fisioterápico. Obviamente que respeitando alguma coisa já pré-existente que você já saiba, ok, aí beleza. Mas mesmo assim você tem a forma de fazer, de se movimentar. Você tem a forma de continuar, mas sobretudo você está sendo bombardeado num ambiente que valoriza muito mais a impossibilidade do que a possibilidade. E você precisa procurar quem tem competência ou conhecimento que vai embasar essa competência para sobreviver convivendo com estar vivo. Sim. Em vez de se diminuir para poder não ter percepção de estar vivo. De viver se esforçando para morrer. É verdade. Porque você pode viver se esforçando para continuar vivo e viver se esforçando fingindo que não está vivo. Porque não ter dor, não ter inflamação, não ter desgaste, é fingir que não tá, não ter ruga, não ter peito caído, bunda mole. É fingir que você não está vivendo, cara. É verdade. Não caiu o cabelo. Não enfraquecer a unha, não vou correr porque enfraquece a falaram que enfraquece a unha. Foda-se. É um anexo que você só precisa, alguns precisam para passar esmalte. Inclusive tem prótese. Como você disse, bem-vindo ao mundo, ao grupo dos unhas quebradas. Você vai correr? Vai foder a unha. Não tem jeito. Não dá para ter unha grande e correr. Você tem que cortar a unha na tora. Inclusive pede desconto na manicure, as meninas. Os rapazes também que usam. Não, parou, né? Tinha uma época que esses caras usavam esmalte incolor pra ficar brilhosa. Porra, velho. Mas entende. Não tem jeito.
você vai viver. Não tem como ir pro céu sem morrer. Puta, assim falava Zaratrusta. Então, aí mais, eu vou além. Não adianta achar que 9 mulheres grávidas vai dar à luz a uma criança no primeiro mês. Tem que esperar os 9 meses das 9 mulheres grávidas. E uma coisa que é pouco falada é que muitas tentativas serão frustradas, e isso é normal, porque ainda Mas hoje, isso é a graça ainda da parada. hoje causa problema. A pessoa tem gestação interrompida e não vai procurar qual é o problema e eu sou incapaz. Não, cara. O problema, quando ele aparece, ele é a chave para a solução. Então, se você vai correr e tem uma inflamação, Mas aí que tá. você está com a chave para a solução de uma coisa que já estava lá. Não é a corrida. O cara teve um ataque cardíaco na corridinha na praia. Meu, ele ia morrer naquele dia, fazendo o que fosse. A graça do esporte é justamente as frustrações, é você não conseguir. Não vai parar com meia hora. É você buscar superar aquilo ali. Essa é a graça da parada. Pô, hoje eu não consegui, mas amanhã eu tenho que tentar de novo. E assim vai. E aí a gente ia entrar agora numa coisa da frustração, que hoje Tá na pauta ninguém aí quer, próximos, ninguém quer conviver com frustração. Vou botar aqui, mas a gente não vai falar disso. Eu quero voltar lá na questão do sobrepeso. Então vamos. E acho que a gente vai ficar só nisso. Então tá bom. Se ferrar. A questão de frustração é uma preocupação. Ai, você tem que tomar cuidado com sua filha, para sua filha não ficar. Porque É uma questão odierna. Sabe o que é odierna? Não. É dos dias de hoje. Ai, Hoje tem que estudar português, né? que bonito isso. Veja bem, a questão do sobrepeso. O que a gente tem de conhecido? Vamos lá, antes. O que é sobrepeso? Sobrepeso é você estar com peso acima da sua naturalidade. E o que é obesidade? Obesidade é um nível de sobrepeso que extrapola. Então a gente tem. Agora eu não vou poder te falar com números exatos. Não, a gente não precisa, mas também não é importante. Você vai lá no seu médico ou vai no seu nutricionista, ele vai fazer um exame e vai te falar o quanto você tem de sobrepeso ou de obesidade. Ok. Mas há uma progressão além do peso, do seu peso natural de gordura, que começa lá com 22% de gordura corporal. Sobrepeso. 21% é o ápice do normal, 22% é o começo do sobrepeso, embora é bastante, tá? Já é incomodativo pra caralho, 22%. Só que a gente tem uma tendência a ser insensível. Isso vai crescendo em níveis de sobrepeso, tal, obesidade mórbida. Ok. Obesidade mórbida é um quadro de sobrepeso que indica que você vai morrer se você conseguir continuar convivendo com isso. Você não fizer nada. Mórbido é que vai morrer. Eu só fiz esse parênteses para deixar claro a diferença de um e outro. Então é a quantidade de gordura que você tem no corpo versus a quantidade de resto do corpo que você tem na gordura. Tá certo? E independente do como você se sinta, é um risco de vida, tá? Na verdade, o risco de morte. Risco à vida. Ok. Risco à vida. Beleza. Porque você me corrigiu no português, eu não vou perder a chance. Então, o que a gente conhece sobre o sobrepeso? O sobrepeso é um descompasso de estilo de vida. Primeira coisa, sobrepeso é um aviso que o seu estilo de vida não está compatível para o que biologicamente você foi concebido. Quer você acredite ou não em biologia. Porque absolutamente você vai ter prejuízo com sobrepeso. Ok? Eu ainda acho que é a roupa que importa. A roupa que encolhe. Não, o sabão importa. A outra coisa, então, esse estilo de vida que está incompatível com a sua concepção, com a sua natureza, ele tem dois prismas principais, duas faces principais de um prisma, de uma coisa multifacetada.
você Pra se quem não exercita. sabe o que é um prisma, compre um CD do Pink Floyd. Você vai descobrir Uma o que é. figura geométrica baseada no triângulo. Figura geométrica do triângulo é o prisma. Então, que inclusive tem 4 lados. E aí você joga uma luz branca nele, você vai ver uma coisa sensacional. Se for de cristal, de material translúcido, Aí... se ele for sólido, ok, mas take it away! Então, primeiro, esse estilo de vida que é incompatível com a sua natureza, ele revela que você se movimenta de menos. Não é o que você considera legal, é o que o seu corpo foi concebido para se movimentar. Historicamente, evolutivamente, biologicamente. E lembre-se que, assim, vou só reforçar que é sempre em percentual. Porque, por exemplo, vamos supor, eu peso 100 quilos, mas eu tenho 2,15 metros de altura. Então 100 quilos, proporcionalmente, é diferente eu pesar 100 quilos E quanto você pesa de osso e quanto você pesa de músculo. É e percentual. ter 1,5 metro. Percentual é o resto do corpo. É o que eu falei. É o medir o tanto de corpo que você tem na tua gordura. Ok? E a outra parte é o seu regime alimentar, o seu hábito alimentar. Se você se alimenta para subsistir, você vai ter pouco problema. Se você começa a dar outros significados ao seu hábito alimentar, como prazer, social, tudo que não for para subsistir, ou seja, aguentar o tranco da tua vida diária, não precisa ser mais do que aguentar o tranco, você vai ter problema de excesso de ingesta. Então essa é a principal relação. E aí a gente tem outros motivos, outras faces dessa figura geométrica que influem nessas duas. É o social, é o emocional. E também não adianta você falar assim, eu corri hoje 50 quilômetros, eu posso comer uma torta. Não existe compensação. Muito bem. Não existe compensação. Eu corro porque eu quero comer, eu pedalo porque eu gosto de comer, eu faço, sei lá, natação porque eu gosto de Uma hora a biologia vai mostrar que essa matemática não é exata. Não bate. Não bate. Exatamente. Tá certo? Então, movimentar-se mais e alimentar-se mais de acordo com o que você se movimenta, com a sua demanda, que se movimenta, que pensa, que você gasta, é o caminho de equilíbrio para você se alimentar para subsistir. E atender as demandas, sejam motoras, sejam intelectuais, porque pensar, desenvolver criatividade, tudo isso demanda energia do corpo. Foi por isso que eu fiz o parênteses. Não adianta você elevar o seu nível de atividade física e começar a comer coisas que não te dão. Não, é tipo assim, comer de menos. Você precisa subsistir. Sim. Entendeu? Então não é comer de menos, nem é comer demais, é comer para aquela demanda. Mas você tem que ter uma demanda mínima. Isso o profissional em nutrição te ajuda e resolve esse problema. E em movimento. Ok, também. Então você tem duas, mas vamos voltar pro rito? Vamos voltar a falar do rito? A gente não deveria precisar de um profissional para falar o quanto eu preciso me movimentar e o quanto eu preciso me alimentar em relação à minha demanda. A gente já tem essa programação dentro da gente, biológica. Se chama saciar? Não, se chama dar ouvidos à sua identidade biológica. Porque o passarinho, ele se mexe o quanto que ele precisa e ele se alimenta o quanto a demanda dele precisa. Todos os animais concebidos nesse planeta têm essa capacidade. E nós temos consciência. Certo? Nós temos uma ferramenta a mais. Nós temos a consciência. Só que se a gente permitir que a nossa consciência desligue para a gente atender a outras coisas, a gente vai se perder biologicamente. E é esse descompasso em não se perceber e tentar atender a demandas que não são as nossas biológicas é o começo do descompasso do estilo de vida.
Tá certo? Então, se você precisa atender a demandas não biológicas, você já está com problema. Se você delegar a sua percepção da sua identidade biológica para outras coisas, você também vai ter problema. Tá certo? A gente não precisaria de profissionais. A gente precisa de profissionais porque a gente se desconectou da identidade biológica. A gente já não sabe mais por que e para que a gente está aqui dentro do corpo. A gente se perde. Ok, só que nós mesmos desenvolvemos a tecnologia para regular isso, que são conhecimentos, investigação científica, conhecimento detalhado de pessoas que manuseiam esse conhecimento. Então a gente tem acesso a flexibilizar a identidade biológica desde que a gente se cerque de conhecimento que permita essa flexibilidade. E de ações. Sim, o conhecimento gera. Conhecimento sem ação não é conhecimento. Não adianta você ter um conhecimento lá na biblioteca, lá no arquivo, lá no laboratório, se você não consegue fazê-lo efetivo no seu dia a dia. Meu conceito pessoal disso se chama sabedoria. É você saber aplicar o seu conhecimento para resolver algum tipo de problema ou situação. Sim, mas a sabedoria pressupõe que você tem conhecimento. Pressupõe que você se encare incompleto. Com certeza. Porque quem está cheio de nada não irá procurar nada para se completar, porque já se considera cheio. Sendo que a natureza humana é de incompletude. Nós só somos humanos porque somos incompletos. E nisso a gente difere muito do outro animal. Porque a gente tem a percepção, a consciência de que nós somos incompletos. A gente tem uma vida para se completar. E a maneira como que a gente se desenvolve, ela deixa isso na cara. O nosso tipo de crescimento, a nossa maturação neuronal, a nossa maturação de consciência, ela mostra isso pra gente. Então primeiro você precisa se perceber incompleto. Então tem que ser humilde. Assim, eu preciso de coisas para me tornar completo. E não achar que a primeira cadeira que você achar é o maior, que a cadeira é o maior símbolo da evolução humana. Você vai ficar ali sentado sem gastar energia o dia inteiro, a vida toda. É um exemplo simples, esdrúxulo, simplista. Dois que resolve. Então, a gente precisa se perceber muito além de uma percepção de conforto que é natural pra gente. A gente tem vocação para conforto, mas a gente só sobrevive se a gente brigar com essa vocação. Ok? Então, voltando no ponto de começo. Nossa, quanto tempo já tem? Olha lá. 43 minutos. Nossa, vai morrer. 40! Vai 1h20 fácil. Se quiser ir almoçar, pausa. Desgraçado. Então, fazer atividade é pressuposto para quem está com sobrepeso. Ou para quem se percebe com sobrepeso, ou alguém que percebe que precisa desafiar o sobrepeso. Beleza. Então, pode começar a correr. Como que começa a correr? Andando. Tá certo? Certo. E eu falo das pessoas que estão assim, descondicionadas e querem começar a correr, olha, entenda que a base desse começo é a caminhada, que vai ser salpicada com momentos de corrida. Porque se você for achar que você vai correr 5 minutos, você se fudeu. É mais lento. É uma alternância. É uma alternância. Eu tô só brincando, é uma alternância. Mas a base vai Você ser não corrida. pode parar, isso que eu quis dizer. Isso. Só que você vai conquistar a corrida. E
E o Você legal- precisa conquistar a corrida, E o ela legal não que- vai cair. Que o teu corpo ele te sinaliza a hora que você está pronto para dar uma corridinha, aí a hora que está pronto para voltar a caminhar. Seu corpo vai te dando isso, é legal demais. Sinaliza, só que você não pode fazer a expectativa de que você vai lá e vai correr meia hora. Não, de jeito nenhum. Que você vai correr 5 minutos. Ah, se eu nunca corri, vou lá, correu 5 minutos, caralho, bom pra caramba. Ah, não consegui correr nem 5 minutos. Ok, é isso aí. E vamos empurrar essa régua pra frente. E se você não ouviu, ouça um podcast aí pra trás, que eu não sei mais qual é o número, que a gente falou o seguinte, que não adianta você correr 1 hora e no outro dia você tá hospitalizado, porque você não consegue nem levantar da cama. Você tá praticamente doente. Nem o seu coach faz isso. Entendeu? Então... Porque o coach que é coach só fala o que ele não faz. Ouça o podcast aí pra trás, que eu não sei qual é, que você vai ver que é mais importante você correr 3 minutinhos, mas no outro dia você tá em pé inteiro, pronto para trabalhar e disposto, do que você correr 1 hora e no outro dia você tá tomando remédio anti-inflamatório, doente. Então a grande percepção é que você precisa conquistar. E agora eu vou para outra coisa. Você precisa se reconquistar. Que em algum momento você se perdeu de você. Você se afastou. Sim, você se perdeu de você. A grande maioria dos casos de sobrepeso não é do cara que nasceu com 6 quilos. Que foi o bebê gordinho, a criança gordinha. Não é, cara. A maior parte do sobrepeso é de gente que adquiriu sobrepeso no decorrer da vida. Se perdeu de você mesmo. E precisa normalizar que não pode ter problema em se perder, desde que você tenha vontade de se encontrar. Ok? E você se perde por vários motivos na vida, tá? E tá é tudo normal, bem. e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas você tem que querer se reencontrar. Precisa se reencontrar. Sim. E a gente tá falando do reencontro físico. Sim. Precisa se reencontrar com o seu eu físico. E tem jeito de fazer isso. Só que é uma conquista. É um belo desafio. Hoje em dia, vamos fazer um paradoxo do tempo que a gente era criança para hoje. Hoje em dia, o cara que é meio desembolado, ele pega um aplicativo e arruma uma namorada em 6 horas. No máximo. No máximo. Nem namorada, é só Crush, lá. Crush, não, como é que é o nome da Não, eu palavra? não sei como é que chama. A namorada, um ficante. Um momento. Isso. Você consegue um momento de ternura. Você consegue. E rápido. Você consegue uma cama quentinha rápido. Ok? Ok. Cara, quando a gente era adolescente, quanto que durava o processo de você empatizar com uma pessoa? Pra começar, você tinha que encontrar a pessoa fisicamente, você tinha que ver a pessoa. Olhar, Você tinha que sair de casa. olhar, gostar, conhecer, conquistar. Hoje você de casa, você não precisa nem sair de casa. Então, o que eu quero trazer aqui? Conquistar um valor que é muito depreciado no nosso tempo. Então, você acha que vai ser fácil conquistar? Não vai ser fácil conquistar. Não vai ser fácil se reconquistar. Você já tá cheio de mania. E você se conhece. E você se conhece, então você se ludibria você mesmo, cara. Outro dia eu tava. Você se Cara, sabota. se sabota. Primeira pessoa que você precisa derrubar pra você começar a correr, começar a melhorar, começar a estudar, fazer é você, cara. E essa briga é muito inglória, porque você se colocou num pedestal de intocável, de completo, imutável, de Eu sou assim, eu sou assim, pronto. Sou suficiente, cara. Eu sou assim, pronto. As pessoas que têm que gostar de mim. Só que isso é uma figura, uma imagem que você fez de você mesmo. Só que, por exemplo, quando você sobe na balança, você não é isso. É você com você Não, mesmo. você não é isso tudo que você estava achando, porque em algum aspecto você piscou e perdeu o controle.
E aí você não tem coragem de encarar a balança, que na verdade você está se encarando. E aí você tem uma depressão olhando aquilo ali. E você pode rejeitar essa condição. Você pode rejeitar essa condição e disfarça isso de N outras coisas. Né? Aí a gente vai entrar na psicologia e tal. Mas... Como que não, amigo? Mas é um desencontro. Sim. Então, esse reencontro e essa reconquista, a gente está falando de corrida e de condicionamento físico, e de atividade física, e de capacidade física, é um trabalho árduo que precisa ser encarado. Quando eu falo assim, não é o meu campo, é justamente aí que eu tenho que procurar ajuda. Se é um campo que eu preciso de orientação... Se for para fazer um programa de computador, você faz, cara. Nem que seja para acender a luz e apagar. Aí, porra, preciso de uma consulta, cara, eu preciso de um profissional. Eu preciso correr, eu preciso de um profissional. Eu preciso de um ciclismo, eu preciso de um... Mas se você tem bom senso, você consegue começar alguma Exatamente, isso que eu coisa. ia falar. Você consegue se dar o start. Você consegue dar o start. E faz esse processo ser um pouco mais a sua cara do que você entregar tudo de bandeja para um cara desconhecido. Com certeza. Até Não porque... estou falando que não funciona, estou falando que o baque pessoal de entregar essa realidade a um terceiro, ele tem repercussões que vão ser muito mais problemáticas do que a sua iniciativa própria. Você precisa experimentar, você precisa se expor. Mas essa imposição, você fala, você precisa, você tem ponto. Sim, mas isso não funciona com todo mundo. Sabe? Eu falar assim pra você que tá ouvindo, você precisa brigar com o seu sobrepeso, ela é incomodativa, ela é afrontadora. Mas pode ser que a pessoa fale assim, então me diz como? Porque eu já tentei, já fiz de tudo Como? e não consegui. Se encontra? Como? Então, como? Meu, se encara, se encontra, essa seria a maneira menos afrontosa e mais lucrativa que pode ter na tua vida. Se encontra, se conhece, se descobre, se conquista. Só esse desejo pessoal vai destravar uma série de entraves que te colocaram na condição de sobrepeso. Estou falando de sobrepeso, é uma condição. N outras condições que te levam necessariamente a pedir ajuda da atividade física orientada. Não, e assim, essa coisa de se encontrar, já tentei de tudo, cara. Não tentou? Não tentou, ou então você está tentando fugindo daquilo que você sabe não que tentou. É o que precisa. Não, eu sei. Subterfúgio. Eu escutei outro dia um negócio, o cara falando assim, eu tentei de tudo. Já tentou isso assim? Não, isso aí não. Você não Porque ele sabe que ele vai ter que se enfrentar, ele vai ter que olhar pra dentro dele. Tentou de tudo. Ele vai ter que olhar pra dentro dele. E é esse o bicho papão que tá dentro dele, que ele não quer encarar. E aí ele fala que, se eu tiver que pintar a parede verde, eu vou ter que me encarar, então eu vou pintar a parede azul, vou pintar a parede branca, vou pintar a parede preto. Já tentei de tudo, mas o verde que vai fazer com que ele se encare, ele não tentou. Entendeu? Então, e é difícil, mas é muito possível. É difícil. Sim, é mas completamente possível. E tem outra coisa que eu considero que é uma questão de individualidade também, que eu considero que é muito presente, você se comparar a alguém muito capaz. É claro, pra mim é muito fácil falar pra alguém, cara, investe no caminho do teu eu e da tua atividade física, você vai resolver muitos problemas da sua vida.
Por quê? Aí o cara fala assim, não, olha lá o cara, ele faz esporte há 30 e tantos anos, e ele não sei o que lá, e ele É magro. é magro, e é homem, Não sei o tem quê. testosterona, e não sei o que lá. Cara, ninguém sabe as minhas batalhas, as vontades que eu deixo pra trás, as preguiças que eu supero, Os nãos que você já os deu. nãos que eu já dei e que eu continuo dando. Porque a tua dor parece sempre ser maior que a do outro, a sua dificuldade parece ser sempre maior que a do outro. Mas poucas pessoas falam assim, cara, se aquele filho da puta consegue, eu faço também. É impossível que alguém perto de você consiga uma coisa que você não consiga. Porque a gente tá num lugar comum de gente comum, de pessoas comuns. Entende? Você não convive com um cara que foi pra NASA desenvolver sistema na NASA. Você não convive com esse cara. O cara que você convive, você vai desenvolver o mesmo sistema que ele faz, você pode até competir com ele. E pode acontecer o contrário. Alguém te passar, ser melhor que você. Então, eu tô falando Te de você pra cima. Sim. Vamos olhar da gente pra cima. Nós pessoas normais, no nosso convívio, todo mundo que faz alguma coisa que a gente vê, a gente consegue fazer. Porque a gente não lida com gênios. A gente não lida com fenômenos. A gente lida com pessoas que se fuderam mais que a gente, que se doaram mais que a gente, que abriram mão de mais coisas do que a gente. São essas as pessoas que a gente faz assim, tá na minha frente. Mas quem sabe o que é ser um gênio? A gente não sabe o que é ser um gênio. Então a gente tá no meio de gênios e de repente. Não, a gente tá no meio de normais. Não, cara, a gente tá no meio de normais. A gente não convive com gênio. A gente não convive com gênio. A gente convive com gente normal, porque tudo que a gente vê as pessoas fazendo no nosso entorno É possível de ser é feito. possível de ser feito. Sim. Tanto que a pessoa. Você é amigo do Usain Bolt? Sim ou não? Você é amigão dele? Eu não. Você já viu ele? Você treinou com ele? Não. Então, você treina com os caras que você pode fazer a mesma coisa que ele. Sim. É assim, cara. A gente tá no nosso lugar, no lugar que é pra gente, mas a gente precisa se construir no nosso lugar, não se depreciar. Concordo por isso que eu tô falando. Que de repente a gente é gênio nas dificuldades que a gente tem, na superação que a gente tem, que é diferente do Usain Bolt, que é diferente do Xuxa da vida, que nadou pra caraca. Então a gente tem os nossos monstros, mas o que você tá falando faz muito, muito sentido. A gente cria os nossos monstros. Sim. A gente alimenta o que. E né? a gente vive focado na impossibilidade e no empecilho. Que isso a gente conversou no início do podcast, há 1 hora atrás, falando de o que a gente é bombardeado pela mídia o tempo todo, que é muito mais desse. Vamos mais que a mídia, a gente é bombardeado pelo entorno todo. A impossibilidade. Tudo. Realça sempre a impossibilidade. Impossibilidade, cara. Você não trabalha em cima da Nossa, possibilidade. possibilidades, Você não trabalha em cima de horizonte. E se aproximem de pessoas que trabalham em cima de possibilidades, não de impossibilidades. E se não tiver essa pessoa, desenvolve isso em você, cara. Escreve aí no teu papelzinho, puta, eu preciso olhar para as possibilidades. É muito mais legal do que ficar colecionando dificuldade na vida. Alguns anos atrás aí, acho que estava no meio da pandemia lá, eu fiz um treinamento com o Emílio que ele fez a gente escrever no papel quais são as possibilidades. Uma mentoria. E quais são as suas possibilidades? Foi isso que a gente escreveu. Ele pediu para escrever 5. Porra, foi difícil. Não sai nada. Sair o primeiro. Não, e as impossibilidades, né? Contraponto ali. Cara, como é difícil escrever a possibilidade, as impossibilidades eu escrevi primeiro. Porque a nossa criatividade, a nossa imaginação, ela não está desenvolvida. A possibilidade. Para a possibilidade, já estamos tá tudo fechado nas dificuldades, nas impossibilidades, nos entraves. E resolver entraves, né? Você não resolve, você não cria, você resolve coisas que estão estabelecidas. E vou falar para vocês correr
destrava. Porque correr te dá um tempo ali que você tá com você mesmo. Você se encontra. E você destrava tudo. Pode ser que no final da tua corrida você vá lá e tranca tudo. Mas quando você começa a correr, você resolve qualquer problema. Cara, quando você começa, você tá já condicionado, você tá fluido na parada, o pensamento que vem na sua cabeça é de total possibilidade. Cara, flui até ideias. Isso é resolução. Você passa, sei lá. Você resolve coisa do trabalho, você resolve coisa da família, você tem proposições pra sua vida, você tem tudo ali. Você pode não implementar, mas tá tudo circulando na sua cabeça ali, sua imaginação flui, suas possibilidades vêm pra frente. É que a gente tá falando de corrida, mas isso serve pra qualquer esporte, gente. Porque a vida é uma corrida. Serve pra qualquer coisa. E essa viagem interior que você faz quando você tá correndo, porra, é um negócio fantástico. Você descobre o quanto sensacional você é, o quanto forte você é, o quanto fraco você é, o quanto bosta que você é, entendeu? Isso vai aparecendo na sua frente. Você não precisa procurar, suas coisas vão aparecendo. Mas primeiro você precisa deixar de ser um sofrimento, você precisa desenvolver um pouquinho sua capacidade física. Primeiro você tem que levantar essa sua bunda gorda e fétida do sofá. Vem o coach. E vai correr, porra! Só vai, não pensa não, vai, põe o tênis e vai. Ah, quero caminhar, então vai descalço mesmo, essa porra. Só tem chinela havaiana, vai de havaiana, não tem problema não. Mas levanta aí, fica aí. Let's call it for a day? Yeah. Bom, pessoal, Finalmente! sou o Gongo e nós vamos dar uma parada para você poder ruminar. Digerir, ouvir de novo, Isso. marcar o tempo. Na semana que vem estaremos de volta com alguma elucubração. Se você veio aqui achar que ia ter respostas objetivas, se fudeu. Vai no podcast do vizinho, aqui não. Se encontra aqui com a gente, não tem problema. A gente vai caminhando, vai dando cabeçada e deixando você resolver. Eu não vou resolver nada pra você, não vou dar resposta objetiva. Tem algumas coisas, poucas coisas que dá pra ser objetivo. Mas nessa caminhada que a gente está propondo aqui, você vai ter que trabalhar, como eu falei, vai ter que se encontrar, vai ter que se conquistar. É satisfatório. Muito. Faz valer a pena. Se você estiver em Vila Velha, quiser correr, quiser fazer alguma coisa, atividade, procura o Emílio. Manda lá no Instagram. Se estiver por aqui, a cidade está cheia de turistas, tá um calor danado lá fora. Mas você só vai escutar isso depois do carnaval. É. Já passou o carnaval, foi uma loucura, né? E aí você se entregou. Porque antes do carnaval não começou aí. Não, eu tenho que beber e comer à vontade. Não, depois eu faço alguma coisa. Passou o carnaval, foi aquela loucura. Você tá procurando alguma coisa pra fazer. Não, mas tem Páscoa depois, eu não vou. Não, mas a Páscoa é só 40 dias depois do Não, carnaval. mas eu não quero começar nada antes da Páscoa. Não. Eu vou começar só depois. Nunca vai começar nada. Então, é aí que eu quero chegar. Nunca. Então vai começará. agora. É isso. Quiser amanhã a gente vai correr. Quiser só Amanhã eu não sabia nem que dia é hoje, velho. Então, procura que Até amanhã a gente esse corre. cara editar essa porra. Então, liberar. procura a gente que amanhã a gente corre. Pronto. Independente do dia. Se for Natal, a gente corre dia 26. Ó, foi um prazer, viu? Foi um prazer. Um abraço. Até breve. Fiquem bem. Tchau. Up.